Dizem que eu sou o culpado. Dizem que me reconheceram. Pude me defender? Claro que não. Sou preto. Pois é. Cadê meu acesso à justiça? Bem-vindo a uma série de vídeos em que falaremos sobre reconhecimento fotográfico, como ele impacta nas prisões injustas. O reconhecimento fotográfico é um instrumento probatório em que se é reconhecido o autor de um delito. Porém, ele está sendo criticamente debatido há muito tempo, justamente pelo fato de que várias prisões estão sendo injustas porque está se reconhecendo pessoas erradas. O perfil dessas pessoas são pessoas pobres e negras. Normalmente, esse reconhecimento fotográfico se dá ou por álbum de suspeitos na delegacia, ou pelo reconhecimento feito na delegacia, ou também por instrumentos tecnológicos, como a BIS e Fênix. Trouxemos também convidados para discutir sobre o tema. Então, o reconhecimento na delegacia, como impacta esse reconhecimento nas prisões injustas, casos de prisões injustas, e além disso também, como são os sistemas tecnológicos e o habeas data. Olá, eu sou a Dora Cavalcante, eu sou formada pela São Francisco em 94, então fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e aprendendo sobre como está a faculdade hoje, sobre essas disciplinas tão interessantes. E eu sou advogada criminalista e sou também diretora do Innocence Project Brasil. Acho que vamos estar falando um pouquinho sobre temas relacionados ao Innocence. Olá, eu sou a Jéssica da Mata, sou advogada do Innocence Project Brasil, sou formada em Direito e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar um pouco desse privilégio que é fazer parte da equipe do Innocence Project Brasil, aprender com uma das maiores criminalistas do Brasil, a Dora Cavalcante, e poder estar envolvida em uma missão tão importante quanto é o combate ao erro judiciário. Nós agradecemos a participação de vocês. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês é como o reconhecimento fotográfico, o que vocês acham, como que afeta a população negra hoje em dia no Brasil, já que os pretos normalmente são as maiores vítimas dessa tecnologia? Bom, eu acredito que seja importante, primeiro, pensar a partir de duas noções, né, de interpretação de como um reconhecimento equivocado acontece, para que a gente saiba de que maneira ele afeta especialmente a população negra. Então, um reconhecimento pode ser contaminado e se tornar equivocado, né, produzir um erro por conta, seja de variáveis estimativas, que são aquelas pertinentes à dinâmica criminosa, ou de variáveis sistêmicas, que dizem respeito às condições em que o procedimento de reconhecimento é realizado. A população negra é prejudicada em relação a esses dois tipos de variáveis. Por quê? Bom, em relação às condições, né, da prática criminosa, a gente sabe que é muito comum que pessoas de etnias diferentes tenham dificuldade em identificar pessoas da outra etnia, não é? E no caso do Brasil, em que existe uma distribuição desigual de renda, é muito comum que vítimas brancas sejam aquelas acolhidas pelo sistema de justiça e que reconheçam erroneamente ou sejam requisitadas a reconhecer pessoas de outra etnia e sejam, enfim, induzidas aí ao erro a partir dessa questão da dificuldade cognitiva de se identificar semelhanças e detalhes nas feições de pessoas de outra etnia. E, além disso, a gente tem que o nosso sistema de justiça, ele reproduz lógicas de racismo, né? Então, a gente tem uma vigilância que se coloca de maneira muito mais incisiva contra a população negra. Essas pessoas já são fichadas pela polícia com mais frequência como eventuais suspeitos e apresentadas a vítimas para reconhecimentos, muitas vezes realizados sem que tenham sido tomados os cuidados necessários para que erros sejam evitados, né? Então, o exemplo como a raça repercute são basicamente esses, e a gente vê
isso se mostrando na realidade do que é o erro judiciário, né? Nos Estados Unidos, os dados do National Registry of Exonerations, que é um banco de dados muito completo que eles têm lá, que registram condenações injustas revertidas desde 89 até hoje, temos que 50% das vítimas de erro judiciário são negras e 12% hispânicas, né, contra apenas 36% de brancas, o que significa uma sobre-representação muito grande da população não branca, já que brancos nos Estados Unidos são maioria numérica, né? No Brasil, o que a gente tem, o que a gente pode trazer já de dados do Innocence Project Brasil, são que a maioria das pessoas que nos procuram alegando terem sido vítimas de erro judiciário são negras, 61%, e, além disso, a maioria das pessoas que nos procuram apontando que foram equivocadamente reconhecidas, né, que passaram por um procedimento de reconhecimento, e ele estava equivocado, são negras, em maioria, 60% também. Então, é muito claro como existe aí uma relação muito próxima entre práticas arbitrárias que não levam em consideração requisitos mínimos para evitar erros e preconceitos e desigualdades que a gente verifica na nossa sociedade. Eu vou complementar essa excelente resposta da Jéssica, lembrando que talvez a primeira bandeira do nosso projeto Innocence Project Brasil, na sua curta trajetória, porque na realidade nós estamos começando, foi justamente essa agenda da falibilidade da memória humana e das questões atreladas ao reconhecimento. E acho que a gente pode, de certa forma, comemorar, né, embora não seja uma comemoração da gente falar, oba, que legal, mas é comemoração de que agora esses dados, ou essa consciência sobre a falibilidade do reconhecimento enquanto meio de prova, em especial porque normalmente ele é feito em desacordo com as regras, contribui para a condenação de inocentes. E aí, desde que esse tema entrou na agenda do país, na agenda da imprensa, na agenda do judiciário, e esse movimento tem que crescer, né? A gente tem que continuar discutindo sobre isso, acho que a relação raça, falhas do reconhecimento, vem sendo constatada nas primeiras pesquisas que a gente tem notícia aqui no Brasil. Então, recomendo para vocês e para todos os alunos olharem como fonte de pesquisa um relatório que foi feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A amostra não é tão grande, mas o resultado é bastante impactante em números que eles encontraram de pessoas que foram presas e processadas com base exclusivamente na prova de reconhecimento, em especial reconhecimento fotográfico, e ao final conseguiram demonstrar que estavam em outro lugar, enfim, foram absolvidas. E mais recentemente, eu e a Jéssica acabamos de participar também de um pequeno debate com defensores públicos de Santa Catarina, do Centro de Pesquisas da Defensoria Pública de Santa Catarina, que é um estado que tem até uma distribuição racial distinta, né, especialmente distinta de outros estados, e ainda assim também eles, na amostra pesquisada, confirmam, né, que negros e negras, pretos em geral, continuam sendo, pelos dados deles, os principais alvos de um reconhecimento equivocado por fatores ainda a serem pesquisados. E, finalmente, só para terminar, se vocês tiverem interesse, não sei se passaram por isso, é muito didático um episódio de uma série produzida pelos fundadores do Innocence Project em Nova York, que são o Barry Scheck e o Peter Neufeld, chamada DNA da Justiça, que ainda está disponível na Netflix, se não me engano, em que 2 episódios são dedicados a explicar de forma muito didática quais são esses fatores que, como a Jéssica falou, podem levar ou levam, né, cotidianamente a reconhecimentos equivocados, e mais, também esse componente de porque cada cidadão, cada pessoa está mais equipada em termos de funcionamento cerebral a identificar características daquelas pessoas mais parecidas com ela mesma. Então, é muito curioso,
né, para não dizer trágico, o quanto também a questão interracial afeta negativamente a confiabilidade de um reconhecimento. Episódios 5 e 6, Jéssica, você lembra? Que é uma série um pouco longa, eu acho que são os 5 e os 6. Era isso.